Salve, salve, mulheres do planeta! Sejam todas muito bem-vindas ao Planeta Mulher de hoje, que vai entrevistar um homem. Nós vamos hoje entrevistar um homem, mas que vai falar sobre mulheres, é verdade. Eu tenho comigo o fotógrafo Rui Carias, que está aqui e vai falar sobre uma exposição aqui da nossa terra, ou melhor, as mulheres da terra. Só que ele vai levar para longe essa exposição, que vai ser, então, exposta no Porto. Seja bem-vindo, Rui, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Que honra recebê-lo aqui. Aliás, eu já tinha feito esse convite outras vezes e a gente nunca conseguiu marcar, né? Daqui a uns minutos vai-lhe passar. Eu é que agradeço o interesse, naturalmente. Rui, fala pra gente sobre mais essa exposição. Você, na pré-entrevista, você disse que não gosta muito de fazer e não fez muitas exposições. Mas por que essa, as mulheres da terra? Pois esta foi um pedido da Galeria da Leica, no Porto. Não foi um pedido específico, eles não me pediram para ir fotografar mulheres, mas pediram-me um tema inédito, um tema que ainda eu não tivesse explorado. E eu lembrei-me de fazer uma coisa que já pairava aqui na minha cabeça, porque há uns anos eu vi uma mulher a trabalhar no campo, debaixo daquele inverno açoriano, muito característico, violento, e fiquei parado quando percebi que era uma mulher, debaixo daquele fato oleado, porque não é muito normal ver-se mulheres a trabalhar nisso. É um trabalho predominantemente, não é um trabalho de homens, mas é um trabalho predominantemente feito por homens. Isso causou-me algum espanto, e então fiquei a olhar e nunca mais vi outra ação dessas, e fiquei sempre com aquilo na cabeça, que giro seria mostrar um pouco mais destas mulheres a trabalharem na terra, com o gado, na ordenha, mas depois nunca mais surgiu, e na verdade quando agora a coisa voltou aqui outra vez a pairar por causa deste desafio, foi difícil de alguma maneira encontrar as mulheres, e difícil encontrar as mulheres que se quisessem também mostrar, porque nem todas quiseram, e apesar de tudo há mais mulheres a fazer isto do que talvez possamos imaginar. Eu não diria que há dezenas delas, não deve haver, mas eu tinha uma lista talvez com 12. Sim. E depois reduzi para 8. Que mesmo assim 12 são poucas. São poucas, né? mas eu quando comecei foi tão difícil que eu pensei que ia conseguir uma ou duas ou três. Sim. E de repente uma conhece a outra e a outra conhece a outra. Mas você, Rui, percebeu por que algumas delas não gostavam, não queriam se mostrar? Você percebeu qual é essa relação? Eu nunca posso dizer que percebi porquê, mas posso desconfiar de alguma coisa. Não sei se há ali algum pudor, não sei se é vergonha, se pode dizer assim desta forma, mas reparei numa ou noutra que uma coisa é normalmente as mulheres e os homens dizer não gosto de ser fotografado, não gosto de aparecer, não sou bonito, não sou feio, não sou o que for. Isso é normal. Agora não quero porque isso não me interessa, por exemplo. Isso não é a mesma coisa que dizer que não gosta de aparecer. E esse não me interessa, não sei onde é que o coloco como característica, mas eu a dada altura percebi que em algumas situações, talvez um pouco de pudor, não sei. Eu faço essa pergunta porque no início do Planeta Mulher, já faz quase uma década, era extremamente difícil eu trazer mulheres para entrevistar no programa. E aqui a pergunta é, o que você aprendeu sobre mulheres com esse trabalho? Porque não há nenhum trabalho que passe por nossas mãos que a gente não saia diferente. É verdade. E aqui fossem mulheres ou homens, digo eu. Claro. Mas depois sim. Pode perguntar-me assim, e os homens? Porquê é que não foste atrás dos homens? Porque lá está, porque é predominantemente um trabalho. Vamos de carro pelo centro da ilha e vemos homens a fazer isto em todo o lugar. Se calhar centenas de pessoas. Cá, só na Ilha Terceira. Sim. São mulheres só de cá também. As mulheres... Enfim... É estranho ver as mulheres a fazer aquilo de alguma maneira. Nós nascemos no preconceito, nascemos no estereótipo de género, de beleza, ou do que for. E o exercício difícil é ir-nos libertando desses estereótipos. E como tal, eu não sou diferente dos outros e tenho os meus estereótipos, tal e qual como a sociedade os tem. E de facto ver uma mulher a fazer uma coisa que é bastante violenta, que é bastante fisicamente cansativa, e aí eu acho que se calhar estamos de acordo se eu disser que de uma forma generalista, isso é sempre perigoso dizer isto, mas
se calhar em termos de massa muscular, os homens são mais fortes do que as mulheres, Sim. em termos de fisionomia. E não há dúvida, sim. Penso que é seguro dizer isto. Naturalmente que há mulheres, elas agora não todas em Tóquio a ganhar medalhas. Claro. Naturalmente que há mulheres potentíssimas. Sim. Mas em termos gerais, eu não sei, podemos perguntar então porque é que não há mais mulheres a fazer isto, porque isto é de facto violento, é um trabalho violento. O facto de eu acordar durante quase um mês, e não foi todos os dias, às 4h30 da manhã para ir ter com estas mulheres, para fotografá-las, fazia-me pensar todos os dias durante aquela curta viagem, como é que se faz isto todos os dias? Todos os dias, por uma todos vida, os dias, né? Sim, todos os dias não há aqui nenhuma espécie de figura de estilo. É todos os dias mesmo. São os tais 365 dias por ano. É o Natal, é a Páscoa, é a passagem de ano. Eu pensei assim, esta malta abre os presentes à meia-noite. E aqui quando penso nas mulheres, penso também nos homens. Sim, claro. É que depois isso transporta-nos não para quem o faz, mas para aquele tipo de trabalho. Pois é. E é toda a gente que o faz. E claro, ser uma mulher ou um homem a fazê-lo, enfim, a disponibilidade total para aquele trabalho. Pois, passou pela sua cabeça algum momento que essa mulher tem um trabalho tão pesado como esse, que você retratou e só percebeu agora, nessa idade que você tem, né? E que ela se calhar alguma delas já passaram por uma maternidade? Ah, sim. Não é? Quase todas as mais novas. Eu tenho mulheres de 21 aos 80. Há pessoas que têm filhos ali. Mas sobretudo, e isto os homens não fazem. Eu acho que é seguro dizer também que eu tive com uma senhora que, além do trabalho com a ordenha, ainda trabalha em casas de pessoas. Pois, faz claro. o trabalho de limpeza de algumas casas. Para não falar da casa dela, para não falar dos filhos, para não falar do jantar, aquela coisa toda do cotidiano, tão bem descrito pelo Vinícius de Moraes. Pois é. A verdade é que eu perguntei a essa senhora quando é que dorme, quando é que descansa, quando é que acontece estar a olhar para uma parede quieta, olhar para o teto se lhe apetecer, não pode. Não tem, não há. E essa falta de liberdade que este trabalho produz nas pessoas, que é o trabalho da ordenha e do gado que precisa de ser alimentado e tratado, é de uma privação absolutamente incrível. E aquilo que me custou fazer durante quase um mês, eu só transpunha isso para uma vida diária, de Sim. resto de vida. E eu tive com pessoas, com mulheres que fazem aquilo desde os 8 anos, 10 anos. Quando é que aparece esse nome da exposição? As Mulheres da Terra. Porque isso é um universo, né? Poderia ser qualquer nome. Mas As Mulheres da Terra é um nome muito forte. Eu acho um nome muito poderoso para essa exposição. Pois e é sempre difícil chegar às vezes a um título para uma coisa dessa. Eu sou péssimo com títulos. Porque acho sempre que os títulos nunca mostram na verdade. Eu sou mais de subtítulos, eu sou mais de escrever um pedaço mais. Eu acho que os títulos deviam ser parágrafos de coisas. Sim. Deviam ser descritos em parágrafos, mas As Mulheres da Terra talvez englobe. A Terra, eu pensei na Terra como bolinha, não como terra do chão, do humus. Sim. Eu pensei no planeta. O planeta. E acho que dá para tudo. É um bocado As Mulheres da Terra, enfim, acho que é de diversas interpretações, é possível interpretá-lo de maneira diferente e acho que poderão ser todas válidas. São mulheres, podia ser as mulheres do campo, as lavradoras. As lavradoras era demasiadamente, para mim, eu pensei nas lavradoras, uma coisa muito E eu limitar, chapada. né? Não, mas no fundo uma chapada, as lavradoras, é uma coisa pesada, não sei porque. A própria palavra acho dura. E acho também que se de alguma forma limitaria essas mulheres, porque elas não são só... Não são. Mas o que eu aprendi ainda, e podemos falar disto a vida toda, da aprendizagem que é cada coisa que fazemos e cada pessoa que passa por nós, é de facto um aprendizado. Uma das coisas fundamentais também que eu aprendi com estas mulheres é que elas são efetivamente... Eu já vi homens a fazer aquilo, eles fazem aquilo melhor. Inclusivamente há aqui aquele estereótipo da mulher é que vai ajudar o homem nas vacas. Pois é. E quando eu vou lá, realizo que o marido é que ajuda ela, quando muito. Ou que pelo menos ela faz coisas
que se calhar até fisicamente seriam mais fáceis de ele fazer, não sei explicar, mas o que eu percebi é que elas não ajudam nada. Elas fazem o que é preciso ser feito e acabou. Inclusive até brincámos com um dos maridos da senhora que estava numa das tardes que eu tive com ela, num fim de tarde, porque ele sentou-se numa rochita a fumar um cigarro e ela está a ver o que ele me ajuda. Aí acho que há aquela coisa há sociedades muito matriarcais também. Eu venho de uma terra que é matriarcal. Sim. A Nazaré, a mulher é que controla a vida da casa. E acho que aqui na terceira eu vi um pedacinho isso em algumas situações, já que não só deste trabalho, mas há aqui também algo de matriarcal e também de maternal às vezes nesta coisa toda, que é as mulheres cuidarem com outros cuidados das coisas e fazer o que tem que ser feito. Sem aquela lógica do estou a ajudar, não estou a ajudar, estou a fazer. Aliás, eu acho que pelo que eu aprendi até hoje, isso é muito terceirense. Eu acho que a mulher terceirense é muito forte. Eu não sei se é a proximidade ao mar, porque a Nazaré também é uma terra de mar, é a praia da Nazaré. Eu estou na Praia da Vitória, quando me perguntam onde é que eu sou, digo que sou da praia. Serve para tudo, não é? Serve para a Praia da Nazaré e para a Praia da Vitória. Mas não sei se é a proximidade ao mar que faz isso às pessoas, se lhes entra alguma coisa na pele, ou não sei se é o sal ou o que é, mas a verdade é que a mulher tem uma força muito grande nestas comunidades, pelo menos é aquilo que é a minha percepção. E neste trabalho ficou vincado mais uma vez essa percepção de que elas fazem o que é preciso ser feito. E é isso. Quais os adjetivos, Rui, que passava pela sua cabeça nesses momentos que você estava fotografando? Agora é que eu quero ver. Alguns não eram bem adjetivos, eram coisas que eu nem sequer posso replicar, porque havia alturas em que a luz não estava como eu queria, ou que falhei uma fotografia porque falhei por algum motivo. Falhou o quê? O timing? Falhei o timing, falhei o foco, falhei a velocidade, falhei... Okay. Há imensas formas de falhar, só há uma forma de fazer bem. E a gente explora as outras todas até aquilo dá certo. Mas não me lembro assim nenhum dos adjetivos. Eu gosto sempre de me deixar espantar com as coisas. Okay. Eu fiz alguma investigação, vi o estado da arte desta coisa toda das mulheres na agricultura, para perceber que não é só a nível dos Açores, é a nível mundial. As mulheres são mais ou menos invisíveis na agricultura, apesar de serem imensas. Há um estudo de 2018, que agora não consigo dizer assim de cor quem é que fez, mas estive a ler sobre isso na altura, que fala de cerca de 5 mil mulheres na agricultura em Portugal. E são mais ou menos invisíveis. O estudo fala mesmo nestes termos, de alguma invisibilidade e de alguma falta de reconhecimento e falta de interesse até social nelas. E não sei. Eu não sei nunca se porque é que isso é assim, nunca sei muito bem porque é que funciona assim, mas isso foi outra das coisas que eu aprendi, foi a deixar-me espantar nos trabalhos, a investigar algumas coisas que são essenciais para eu poder fazer o trabalho, mas não tudo. Eu quero-me deixar... Houve dias que eu não fotografei sequer, fui só estar com elas para vê-las trabalhar e fazer 1000 perguntas, faço 1000 perguntas, mas para perceber porque é que ela está a pôr aquilo assim. Eu acho que sei ordenhar agora, eu consigo ir ter com as vaquinhas e fazer também o que é preciso ser feito. É porque é um processo tão rotineiro, e eu não vou dizer que é simples. Tem um método. Tem um método, e esse método repete-se. Okay. E eu não vou dizer que é simples, porque nunca é, porque é sempre fisicamente até difícil. E atenção que eu fui fotografar agora, há uns tempos, estamos a falar de tempo de um passado muito ali. Que se calhar já era primavera, ainda não era... Não, estava ótimo o tempo, quer dizer, ou seja, eu só... não sei se eram adjetivos que me passavam para a cabeça, mas passavam-me essas ideias de como é que será isto com o frio do inverno no centro da ilha, porque apesar da terceira as ilhas nunca serem muito frias, aquela amplitude nunca é assim tão longa quanto isso, mas já apanhei 0 graus no centro da ilha várias vezes, e -1 e -3 e não sei o quê. E como é que às 4 da manhã, com que motivação é que nos levantamos para ir a ordenhar, foi fazer aquilo que fizemos ontem, da mesma forma, até o entrar das vacas nos sítios para serem ordenhadas lá na máquina. Aquilo tem uma ordem, elas sabem quando é que são elas. Elas têm nomes, a estrela e a boneca, todas têm um nome, e elas entram nos seus sítios certos à hora certa, elas esperam que a outra saia. Isso é muito, muito interessante.
E com que motivação é que isso se faz no inverno, na chuva, porque não há forma de não fazer, tem de ser feito. Sabe, Rui, das coisas, o universo de tudo que eu já fiz na minha vida, que eu achei mais difícil de compreender, são as mulheres. E o Rui entrou aqui num universo muito particular de mulheres e de um trabalho que não é muito reconhecido, que as pessoas não entendem muito. E aí a cereja no topo do bolo, que é a fotografia. O mostrar através da fotografia não é nada fácil. Eu sei que já entrevistei imensos fotógrafos e tudo. Qual foi o maior desafio disso tudo? Porque eu acho que são 3 universos juntos que são de absurda dificuldade de compreender. Primeiro, você conseguiu compreender aquilo ou você não conseguiu efetivamente? Eu não compreendo. Algumas coisas eu compreendo, outras não, outras nem tento. Pois. E às vezes a diferença entre estas coisas é que é importante deslindar, mas é a motivação que me faz mais confusão. É como é que aquelas mulheres vão para ali àquelas horas e com aquela motivação que elas vão. E não era por eu estar lá, apesar de uma das senhoras me dizer agora nunca mais o vou ver. Ou seja, claro que vai, eu vou visitá-la, hei de ir visitá-la às vezes que for preciso. Aliás, isto é um trabalho que eu quero continuar, porque isto não acaba aqui, eu quero fazer mais com estas mulheres, quero explorar um pouco mais esta vida delas, esta vida de trabalho. Mas também percebi que eu a dada altura já estava a fazer parte do processo nelas e já estava a mudar, a observação do fenómeno muda o fenómeno, não é? Sim. O facto de eu estar lá a fotografar faz com que elas possam fazer as coisas de maneira diferente como se eu não estivesse lá, ou como quando eu não estava lá. E eu não queria isso, eu queria sempre que elas fizessem aquilo ignorando-me completamente. Okay. Eu queria ser invisível, mas não era fácil. Não. Porém, eu acho que se for o primeiro dia e o segundo e só falar e conversar e dar-me a conhecer, a dada altura já é natural o processo de eu estar lá e elas já não se aperceberem que eu estou. E aí eu consigo um trabalho diferente da fotografia. Eu não sei se é fácil ou difícil fotografar, eu nunca vejo a fotografia nesse sentido, do fácil ou difícil. O que eu quis foi mostrar como é que elas fazem. E conseguiu? Não sei, as pessoas dirão. eu acho que consegui, só que depois já fico. Eu quando recolho, eu acho que posso ter se calhar 100 fotografias ou 110 que eu acho que são editáveis, são publicáveis, são interessantes. Eu vou fazer uma exposição com 28. É demasiadamente redutor este processo de edição. Eu tenho sempre a ideia de que editar é deitar fora, nunca é escolher. O escolher na fotografia é deitar fora, e esse deitar fora incomoda-me. Okay. Porque aquelas que são as fotos nós já sabemos que são. Há 3 ou 4 que nós sabemos que têm de estar. Mas há outras que também deveriam estar e não podem estar. Porque eu não consigo ter numa exposição ou numa série de um trabalho as fotografias mais belas, e isto agora interpreta-se a beleza aqui como se quiser, mas talvez as melhores então, as melhores fotografias, porque elas são boas mas não contam a história. Eu às vezes preciso de uma fotografia menos interessante graficamente, plasticamente, em termos de composição, do que for, mas eu preciso dela para ajudar a contar aquela sequência, aquela história. Não é tão rica, mas é rica no contexto que dá à peça. Okay. É rica porque é um elo de ligação muito forte entre duas fotos, se calhar melhores. Isso é muito difícil de fazer. Muito difícil, esse é o processo. Não é fotografar o difícil é dizer quais é que são as fotos e quais é as que também são, mas não podem ser. Ou seja, e que eu as tenho guardadas e que não sei o que é que vou fazer com aquilo ainda, mas alguma coisa se há de fazer e gostaria muito de dar continuidade até nas outras ilhas, de procurar também algumas mulheres a fazer este tipo de atividade. O que é que você acha que você deixou nessas mulheres, Rui? Naquela senhora que me perguntou se eu não voltava, eu acho que deixei saudade. Isto é uma nota de imodéstia muito grande, mas eu acho que deixei saudade porque ela disse: eu nunca mais o vou ver. Vai, mas nada, eu gostei de estar consigo. Então eu também gostei, então eu hei de vir cá mais vezes. E hei de ir, não me custa nada. E uma das coisas que eu quero fazer elas ainda não sabem, se calhar vão ficar a saber agora. O chato vai para lá outra vez chateá-las durante o inverno, porque eu quero também perceber como é que se vive no inverno ali. E essa parte eu não tive tanto. Eu tive
Eu tive às 5 da manhã, agora nesta altura, estamos a falar de está fresquinho, leva-se um casaquinho, mas e houve dias estava bem fresco. E eu transpunha isso para o inverno e para aquela coisa do mau tempo e da chuva. Porque foi isso mais que me incomodou. Foi não o que eu estava a ver, mas o que eu não estava a ver. Isso é que me incomodou. Isso incomodou o Rui, mas você acha que isso é uma dor para elas? Qual foi a sensação que o Rui teve nesse trabalho em relação à vida delas? É uma vida escolhida? Isso que você passou para o papel, porque de alguma forma o Rui agora imortalizou isso. Porque depois que a gente tirar a fotografia, aquilo ali vai ficar para sempre. Sobretudo agora nessa época digital. Sim, é verdade. O que você acha que elas são? O que você acha que elas representam, esse trabalho representa na vida delas? Porque eu acho que umas escolheram fazer isto e outras foram escolhidas por isto. o destino? Isto parece se calhar um lugar comum dizer isto assim, mas eu acho que não sei se é destino, mas se quiser acreditar que é o destino, sim, está bem. Agora, uma pessoa que há 40 anos que decidiu, ou pela família que já fazia aquilo, os pais, e a criança que vai até à 4ª classe ou até ao ciclo, aquele segundo ano do ciclo, que agora é o 6º ano, não é? Sim. E depois tem de abandonar porque tem de ajudar os pais. E de repente percebe que está a fazer uma coisa que não escolheu. Sim. Aquilo é que a escolheu é ela. Ou seja, mas porém por outro lado depois até pode gostar daquilo. Mas também imagino que possa haver algumas que fazem aquilo há 40 anos e nunca gostaram daquilo. Cada história é uma, tudo não é? isto é possível. As histórias eu conheço-as quase todas, porque conversei com todas as mulheres. Umas conseguiram ir lá mais atrás, aprofundar mais um pouco a história do que outras. Houve mais subtileza em algumas histórias de algumas mulheres, sobretudo as mais novas. Estamos a falar de miúdas de 21, 23, com licenciaturas, engenheiras e veterinárias. E não sei. Isso é giro, apesar de tudo, porque quando pensamos que isto é um trabalho de recurso, aquele trabalho que escolheu as mulheres e não elas que o escolheram, também há mulheres que escolheram isto. Há miúdas, há raparigas novas a fazer este trabalho. E eu achei isso também muito essa parte também interessante o que é que estás a fazer? Eu gosto disto. Isso é interessante, porque aquilo é difícil. Eu acho que é difícil gostar de uma coisa que é dura, de uma coisa que é violenta, porque aquilo é violento e é duro. Mas pronto. É a vida delas. É a vida. E assim, julgo nada disso nunca. Sabe o que me vem agora à cabeça? O que é, Rui, que essa exposição vai representar no Porto? O que essas mulheres... isso, assim, é evidente que é uma perspectiva muito pessoal do Rui. O porquê é importante essas mulheres, que para mim serem retratadas e mostradas no Porto? Eu não sei muito bem responder a isso, mas eu acho que temos de esperar pelos resultados, Sim. por aquilo que as pessoas vão ver das fotos. As fotos terminam quando são vistas, não é quando são tiradas. As fotos acabam quando alguém olha para elas e aí é que ela é uma fotografia. Até lá nunca foi nada, porque se eu tirar uma fotografia e puser na gaveta, ela não é uma fotografia, é um objeto numa gaveta. Sim. Ela passa a ser uma imagem, passa a ter um resultado de mensagem, um resultado prático de comunicação quando é vista. E é isso, eu tenho de esperar por esse resultado para poder responder à sua pergunta. Porém, eu acho curioso, e aí as pessoas que me convidaram para isto, lá na Leica também acharam curioso quando eu lhes disse o tema. Eles não impuseram nunca nada, foi ao contrário, foi liberdade total. Sim. Isso é giro, isso é interessante. Pois é, claro que é. E a pergunta é assim, confiança. mas há mulheres a fazer isso? Quer dizer, aliás, havia pessoas, amigas minhas, alguns ligados à fotografia, outros não, que iam à minha casa jantar neste período em que eu andei a fazer isto, e eu mostrava a um e a outro, também para ter um retorno. Para ir partilhando. Mas há mulheres a fazer isso cá, gente cá, a perguntar se havia mulheres a fazer isso cá, ou seja, elas de facto são mais ou menos invisíveis, e esta invisibilidade, eu acho que lhes tirei este manto de cima da invisibilidade, não é? Este manto diáfano, de criar ali uma certa transparência, e é preciso tirar de cima e mostrar estes trabalhos, estas mulheres, e aqui é quase para mim
eu fui atrás destas mulheres, e eu digo atrás porque fui à procura delas, mas eu podia ter ido atrás de homens noutra coisa qualquer. Sim. Não há aqui uma busca, como é que eu ia dizer isto? Pela mulher sem uma razão, com aquela lógica de... Eu nunca quis mostrar a mulher como não sendo capaz de fazer alguma coisa. Eu não quero que seja sequer estranho pensar que a mulher não pode fazer aquilo, porque pode. Por isso eu tenho sempre por cuidado de dizer que isto não é um trabalho de homens, é um trabalho feito por homens. Sim. Porque isto é um trabalho de toda a mulher. Pois é. E eu tenho pena que mais mulheres não queiram fazer isto e não se queiram até mostrar. Eu acho interessantíssimo haver gente... Uma das coisas que eu nunca vi, e penso muitas vezes nisso, é uma mulher a colocar alcatrão na estrada. Isto, é verdade. Vai achar que isto é estranho, mas eu quando vejo homens a trabalhar na estrada, já filmei obras há muitos anos, estava a começar a minha carreira e fazia filmes institucionais e acontecia eu fazer trabalhos para empresas de obras e fazia muitas estradas por esse país fora e era sempre homens a trabalhar no alcatrão. E aquilo é das coisas mais violentas que eu já vi. Talvez se me dissessem qual é o trabalho mais violento em termos físicos, em termos de suor, de cansaço, de energia, é colocar alcatrão nas estradas. Porque com 40 graus de temperatura no verão, colocar alcatrão na estrada é uma coisa terrível. E o facto de eu andar lá só a filmar e a fotografar aquilo... Já era cansativo. Não, era para lá de cansativo, era inexplicável, era terrível. E aquelas pessoas faziam aquilo todos os dias, sempre me incomodou. E outra coisa que eu sempre pensei, nunca vi mulheres a fazer aquilo. Por que não? Por que não? É isso mesmo. Pois você falou uma coisa que eu achei bastante curiosa, que é... Algumas mulheres foram escolhidas por essa profissão. Algumas escolheram, algumas foram escolhidas. E essa exposição? Por essa profissão. E essa exposição? Te escolheu ou você escolheu? Eu não sei. Não sei responder a isso, mas vou tentar. Hoje eu tô cheia de perguntas difíceis, viu? Você está no Planeta Mulher. Mas só as perguntas difíceis é que são interessantes. E que fazem pensar. Porque eu nunca penso nessas coisas assim. As coisas acontecem, eu sou muito pouco planeador. No fim, se calhar da entrevista, iria perguntar-me, aviso já, porque não vale a pena. Tens projetos para o futuro? Mínimo, 0 projetos. Aliás, eu uso muito pouco a palavra projeto. Gosto mais de falar logo em trabalho. Mas, de qualquer maneira, eu nunca projeto muitas coisas. Não sei se as coisas me projetam a mim. O telefone toca... Já está respondido, foi escolhido. O telefone toca, assim, este telefone tocar... Com este convite da Leica para fazer esta exposição, se calhar começou o processo aí. Porque depois eu tive de pensar num tema. E aquele tema que andava aqui escondido numa gaveta, porque não fazer isso? Só que eu achei tão difícil e depois eu não queria comprometer. Aliás, eu nunca disse nada lá ao pessoal da galeria. Eu nunca lhes disse o que é que fazia, o que é que estava a pretender sequer fazer, sem ter algumas mulheres com quem falasse e que se percebesse que era possível fazer aquilo com elas. Porque eu não queria arriscar, dizer, olha, afinal eu gostava de fazer isto, mas não conseguia arranjar. Consegui. E andei assustado ali durante algumas semanas, porque não estava a conseguir encontrar muitas mulheres. E as que já tinham encontrado, uma achava que era muito feia, a outra achava que era muito bonita, a outra achava que não sei o quê, que não gostava de aparecer, que não gostava de ser fotografado. Tudo certo. E depois comecei a encontrar pessoas que isso é espetacular e eu quero participar. É? Eu quero participar. Eu tive até telefonemas também que me chegaram delas. No fundo, olha, eu também gostava. E depois, claro, há aqui uma limitação prática que é o número de fotografias na exposição. E eu escolhi trabalhar com 8 mulheres e não houve aqui uma escolha, enfim, foi mais ou menos aleatório. De novo, não planeou? Não planeei, não poderia porque isto tinha a ver com o tempo, a exposição tinha uma abertura já marcada e eu tinha até 30 fotos para expor e essa limitação faria com que se eu tivesse várias fotografias, várias mulheres, aliás, várias no sentido de 10, daria muito poucas fotos a cada um. 3 a cada um. Exatamente, por isso eu quis fazer menos mulheres, mas mostrá-las um pouco mais. Mostrá-las em retrato, numa tentativa de retrato para identificar um pouco mais a mulher, e depois ela em ação no trabalho. E então a exposição parte um bocado dessa narrativa de 2 paredes, a sala é um U,
Portanto, a sala do fundo é as mulheres identificadas com o retrato e as paredes laterais são elas em ação. São elas a trabalhar no campo e aquelas mulheres. Sim. Poderia ter feito com 20 mulheres, se calhar poderia. Tinha de ter mais espaço para mais fotos, tinha de ter mais paredes e mais disponibilidade. Depois aquilo as impressões são feitas no Porto. Sim. Tudo isso são coisas que tem de se ter cuidado em termos de custos, porque essa parte eu não controlo. Pois, claro. É a Leica que controla e eles têm os seus padrões e os seus protocolos já todos bem definidos. E para mim, naturalmente, foi uma honra ter sido escolhido para fazer isto, porque naturalmente expor na Leica acho que é interessante para qualquer pessoa. E nunca para a nossa ilha. Pois, não sei. Eu espero. Não seja modesto. Eu só posso dizer o que é para mim. Eu para os outros nunca posso dizer muito bem o que é que eles vão achar daquilo que eu fiz. Agora, eu sei do que é que consigo fazer, o que é que consigo mostrar e o que é que não consigo, as limitações e as capacidades. E nunca tenho muita presunção de achar que é verdade que há uma projeção da ilha, há uma projeção das nossas mulheres, e das uma nossas representatividade, isso é muito importante para os Açores. E por isso eu só posso pedir e desejar que corra tudo bem e que a certeza que dê o seu melhor. Isso eu dou sempre, porque também já não tenho idade, digamos assim, para estar a fazer coisinhas só por fazer. Sim. Por isso, a primeira pergunta à qual nunca respondi desta sua entrevista foi eu não fazer muitas exposições. Não fiz que eu me lembro agora assim sem pensar muito, esta será a terceira ou a quarta. E eu acho que as que fiz têm sempre um significado para mim muito interessante. Uma em São Miguel sobre os refugiados no Mediterrâneo, no Mediterrâneo Central, que fiz num navio da Marinha durante 34 dias. Para mim foi importante contar aquela história, mostrar aquilo e expô-la numa parede. E expus esse mesmo conjunto de fotos em Angra também na biblioteca. Eu não me estou a lembrar assim de mais exposições que tenha feito. Cada trabalho desse que você faz se transforma? Uma outra pessoa. Sempre. Até não trabalhar me transforma. Eu sou altamente transformável. Sou. E isso é uma dificuldade às vezes porque dá a ideia que sou mentiroso. Porque não consigo. Até não trabalhar transforma, mas é verdade. Também transforma. Mas há um conjunto de coisas que aprendemos com o tempo e com as pessoas e com a vida, com a falta de tempo. Já não é com o tempo, já é com a falta de tempo. E uma delas que nós aprendemos com essa falta de tempo é que temos de julgar menos e pensar mais. Somos bastante reativos, sempre. Reagimos a tudo. Ação-reação, não. Ação-reflexão. Vamos pensar porque é que é assim, porque é que está a acontecer isto. E isso na fotografia acontece cada vez mais. Eu tiro muito menos fotografias, mostro muito menos fotografias. Está tudo mais calmo. A excitação já passou. Está tudo mais calmo. E essa candura que vai existindo com o passar do tempo vai-nos deixando mais tempo a pensar, até para não fazer nada. Porque também transforma. Mesmo. Porque faz pensar. Exato. E às vezes, um momento de reflexão. E às vezes quando estamos sempre a trabalhar não pensamos. Isso não é bom. E por isso transforma-se sempre. O trabalho tem essa coisa de me transformar, porém eu nunca deixo que me transforme até eu fazer parte daquilo. Eu nunca quero fazer parte daquilo. Eu fui fotografar as senhoras a ordenhar ou fotografar à Índia os senhores com fome na rua a divertirem-se sem razão, para mim, sem razão aparente, porque têm fome e são pobres, mas eu nunca posso deixar que aquilo me afete muito ao nível, se calhar, das entranhas, porque eu não sou assim, eu sou ocidental. Eu preciso da minha televisão, do meu sofá, do meu telefone, do meu microfone, da minha câmera. Eu não abdico disso. O nome disso pode ser maturidade? Honestidade. Para mim, mesmo. Para mim é mais honestidade. Eu não vou fingir eu não vou chorar para outro país, porque posso chorar no meu. Não é preciso isso. Eu já estive nos refugiados, como lhe disse, vi coisas que eu acho que as pessoas deviam ver, devia-se mostrar mais, mas não é verem fotografias nem nada, é ir lá e cheirar. Ir lá e ver. Ver e cheirar, porque ele tem cheiro. E essa coisa entra em nós de uma maneira esquisita e que nos transforma de alguma maneira. E aí eu tive que chegar a casa e recuperar um pouco disso, mas não vou fazer daquilo uma coisa, não vou mudar de vida, porque eu já vi na Índia, por exemplo, miúdos da idade dos nossos filhos, de 20 e poucos anos,
com rastas até aos pés, em Varanasi e descalços, porque vão encontrar-se para a Índia. Isso é tudo espetacular em termos semânticos e até sociais. Há ali uma certa bolha romântica naquilo tudo. Mas depois ele senta-se num restaurante, tira o MacBook Pro do saco de link que está quase roto, e se calhar vai mandar uma mensagem ao pai a pedir dinheiro. Isso contrasta, isso é desonesto. Por isso é que eu digo, eu não sei se é maturidade, mas é honestidade. É eu achar que eu posso ir lá, mostrar o que está a passar lá, sem que aquilo aconteça comigo. Sem se perder de você mesmo, né? Sem me perder de mim mesmo. Sem se deixar ser roubado, é verdade, o maior desastre que acho que pode acontecer a uma pessoa é deixar-se ir numa coisa que não tem a ver com ele e que ele, de alguma maneira, terá de fazer algum esforço para ir atrás daquilo. Não é natural. Eu não nasci asiático, não nasci africano, não nasci isto. Eu, quando falo em asiático e africano, não quero falar em pobreza, mas vamos pôr nos polos, na Ásia, nos Nepais e Índia e Somália, etc. Eu não nasci assim, nasci se calhar do lado certo da coisa, e outros nasceram do lado errado. Havia essa frase do comandante do meu navio da Marinha, do meu comandante do navio, que eu chamava-lhe meu comandante, que ele dizia: nós nascemos do lado certo do Mediterrâneo e estes pobres nasceram do lado errado. E aquilo fez-me pensar, porque apesar daquilo ser simples, um pensamento simples, eu aceito aquilo assim, e é só aceitar. Não podemos mudar nada, é só aceitar. É isso e temos de ter essa capacidade de aceitar as coisas, e temos de olhar para elas à distância e manter a distância. Porque senão somos invadidos por uma coisa que não tem a ver connosco, que nos faz, se calhar, ficar desonestos até. Pois é. Não há vantagem nenhuma. Não há vantagem. Não há vantagem. Aliás, o bonito da Terra é a diversidade, é a percepção de que tudo é diferente e que nem sempre aquele mundo, aquele time vai acontecer sempre. Pois não. Aquela pode ser uma realidade daqui 100 anos ser outra completamente diferente, não é? Por exemplo, você traz imensas mulheres, eu trouxe um homem. É isso mesmo, mas para falar de mulheres. Diversidade. Também para falar de mulheres. Para falar de mulheres. É isso eu mesmo. Acho que estou à vontade para falar de mulheres porque naturalmente gosto de mulheres. Sim. Gosto da minha mãe, que já morreu. Gosto da minha irmã, gosto da minha mulher. Gosto das mulheres que passaram pela minha vida e gosto de algumas que passaram menos, mas gosto sempre. As mulheres são sempre interessantes. Eu acho que há diferenças fisionómicas, não sei explicar isto muito bem do ponto de vista científico, mas o cérebro é capaz de haver ali diferenças de ligações que me faz, às vezes, gostar mais de conversar com mulheres do que com homens, mas às vezes também. É porque nós nos complementamos. Mas às vezes também gosto mais de conversar com alguns homens do que com algumas mulheres. Naturalmente que isto é assim. Pois há uma certa complementaridade e há uma certa polaridade que tem de ser composta. Eu acho que aí a mulher e o homem são existências e temos de as aceitar como existências. E só vai ser interessante se tiver esse equilíbrio. Toda gente. Não é? Eu presumo. Pelo menos sim, acredito nisso. Eu presumo que sim. Rui, foi uma conversa maravilhosa. Pronto. Estou muito feliz de você estar aqui. Eu também gostei muito de estar terminar esse programa. Eu queria que você falasse um pouco só sobre como é que pode ver essa sua exposição. Quem está aqui na Terceira tem que ir no Porto, certo? A não ser aqui no Planeta Mulher, que a gente já passou as imagens para vocês. Eu gostava de trazer a exposição cá. Depois de acabar no Porto, a exposição não é minha, a partir dali eles vão guardá-la. Sempre as fotos são minhas, tudo isso, mas o material físico não é meu, é da Leica. Mas eu gostava de trazer a exposição cá e já estou a pensar nisso. Isso estou a planear um pedacinho. E gostava de fazer isso. E depois gostava de fazer uma surpresa às senhoras. Mas não posso falar muito mais sobre isso. Esse tipo de planos eu gosto de fazer. Planos para fazer os outros sorrir. Sim. Eu gosto mais do que para me fazerem sorrir a mim. Isso aí sim, acho que eu gostava de fazer isso. Não sei se vou precisar de ajuda institucional. E nós estaremos lá para fazer toda a cobertura. Está bem, eu agradeço. Rui, só terminando mais uma coisa, porque quando vem uma pessoa interessante assim, que tem tanta história para contar, a gente tem que aproveitar. Você falou que não é muito bom com os títulos, mas esses dias eu vi uma legenda que eu adorei. Então era uma foto da Suzana e era Suzaneando, era isso? Suzanando. Foi um verbo inventado à pressa, mas tem funcionado bem, que é o verbo suzanar. Suzanar. Toda a gente pode suzanar. Foi demais, aquilo foi demais. É sempre difícil para mim, ou escrevo um texto, ou escrevo sobre aquilo que estou a mostrar,
não falando do que estou a mostrar, mas contextualizando o que estou a mostrar, porque não vale a pena dizer o que é que já está na foto. Ou então ponho uma palavra ou duas que me aflige imenso. Eu tenho mais facilidade em escrever uma página ou duas ou 1000 do que fazer uma coisa que em 2 ou 3 palavras possa explicar alguma coisa. Assim, o susanar é um verbo inventado à pressa. O susanar foi incrível. É o verbo susanar. Eu adorei. E é muito engraçado porque todos nós temos mais dificuldade de ir para o simples. E tanto na fotografia quanto no título, como você disse, é mais difícil ir para o mais simples. O simples é sempre muito complexo de atingir. É isso. Essa entrevista de hoje não foi nada simples para eu fazer, mas eu tô saindo daqui muito feliz e com uma verdadeira simplicidade no meu coração de saber que tivemos uma conversa aqui tranquila com uma pessoa que é extremamente talentosa e que disponível e veio aqui no nosso planeta. Muito obrigada mais uma vez, Rui. Obrigado e parabéns pelo planeta. O Planeta Nosso termina hoje, mas um grande abraço nosso daqui. Você já sabe, o nosso compromisso é continuar sempre com você, trabalhando e trazendo o melhor dos Açores para você.